sentar, dando glórias a Deus. Glórias a Jesus, aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz aqui. Cadê o relógio, hein? É 8h30 agora? 8h30. Então, quando está assim, faltando uns 10, nós vamos pegar tudo com ordem e decência, não é verdade? Glórias a Deus. Então, nós lemos aqui na palavra de Deus, onde o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Então, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho. O caminho nós sabemos que é um lugar por onde nós temos que andar. Um caminho, é aqui. Então o Senhor Jesus, ele é esse caminho, o qual eu vou trilhar somente neste caminho, porque a palavra de Deus diz que ele é o caminho, que ele é a vida, ele é a verdade. Mas de repente eu vou falar assim: mas que caminho? Como eu faço para andar neste caminho que se diz Jesus Cristo? E o Senhor vem falar conosco assim. Jesus, nós encontramos ele na palavra de Deus. Jesus Cristo, nós encontramos ele aqui na palavra santa. Se nós queremos conhecer o caminho, nós temos que conhecer então a palavra de Deus, porque aqui é que se encontra toda a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui não são crentes ainda? Só para eu ver. Levanta a mãozinha bonitinha e faz assim. Quem ainda não estão, né? O Senhor me falava sobre essa palavra. Senhor, nós que somos crentes, nós já conhecemos, a gente sabe, né? Mas o Senhor não dava falar sobre essa palavra. Então tá, eu quero conhecer a Jesus. A minha vida não está bem, tudo para mim está indo de mal a pior, e eu preciso encontrar algo diferente para mim. E alguém me diz que então eu devo aceitar o Senhor Jesus como meu único Salvador, porque Ele vai estar trabalhando, Ele vai estar fazendo algo na minha vida diferente. Aí eu preciso então me encontrar com esse Jesus. Mas onde está esse caminho então? Como fazer para entrar neste caminho glorioso? Como fazer para conhecer este caminho, para conhecer esta verdade e para conhecer esta vida? Porque ele disse aí que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outrora, quando nós éramos sem conhecimento da palavra de Deus, nós seguíamos um caminho que nós achávamos que era um caminho que deveríamos andar. E ali naquele caminho nós podíamos fazer qualquer coisa, porque ali não havia mandamentos para nós, ali não havia ensinamentos para nós, como nós andássemos, como nós vivêssemos. Então nós fazíamos conforme o nosso eu. Aleluia! Então aquele caminho era um caminho onde nós servíamos outros deuses, mas nós não conhecíamos o verdadeiro caminho, o verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E o outro caminho é, eu sou o caminho, a mentira e a morte. E é esse o caminho em que outrora nós andávamos nele. E sem entendimento, nós continuávamos ali
saída, porque nós não conhecíamos o poder tão grande que existe no nome do Senhor Jesus. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos desse sangue glorioso que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Nós achávamos que nós éramos pessoas qualquer, que andávamos por aí íamos e víamos de qualquer maneira. Mas um dia nós conhecemos a verdade, e essa verdade se chama Jesus. E esse Jesus, essa verdade, nós vamos encontrar onde? Na palavra de Deus. Então aqui na palavra de Deus existem ensinamentos, existem mandamentos, os quais nós devemos seguir, para que nós possamos nos tornar outra pessoa, para que nós possamos nascer de novo. É verdade? Foi Nicodemos, ele chegou para o Senhor, mas como farei para nascer de novo se já sou adulto? Ele não entendia quando o Senhor dizia que necessário seria que ele nascesse de novo. E o nascer de novo é nós deixarmos todas as coisas velhas, deixarmos tudo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer e falar: eu quero uma nova trajetória. Eu preciso encontrar um caminho o qual me baixuriandas, me levará à verdade, e me baixandária, e me liaçai, e me levará à vida. Porque somente em Deus, é somente em Jesus. Ei, eu olho para vocês, eu olho para esses rostinhos e fico feliz dentro da minha alma em saber que hoje, nesta noite, eu estou aqui em Aurilândia falando uma simples palavra, mas uma palavra qual foi o Senhor que mandou que eu falasse nesta noite. E um dia, esta noite, ela estará exposta para que todos possam ver, porque chegará um dia em que tudo chegará na presença do nosso Deus. Nós olhamos e vemos as dificuldades que está esse mundo. É assassinato por qualquer coisa. São roubos. São estupros. São coisas terríveis. E hoje nós estamos aqui dentro desta igreja. E aqui não está acontecendo nada disso. E aqui hoje o Senhor preparou este momento para falar conosco. E quando Ele está falando conosco, Ele está nos livrando agora. Porque Ele sabe, Ele conhece, e Ele está vendo esse lugar, e está vendo cada pessoa que está dentro desta casa. E o nosso Deus é aquele que tudo que nós estamos fazendo, Ele está vendo, e Ele tem recompensa para nós. Amém. Nada que nós fazemos vai ficar sem uma recompensa. É diante de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um que veio aqui nesta noite ouvir a palavra de Deus, algo de maravilhoso o Senhor está fazendo acontecer na sua vida nesse exato momento. Glórias a Deus. E também olhando para a verdade, olhando para a palavra de Deus, vem então aí o caminho, que é o Senhor Jesus. Vem aí também a verdade, porque agora a nossa vida, depois que nós aceitamos ao Senhor Jesus e que Ele começa a agir em nossas vidas, em que nós fazemos um compromisso, uma aliança com Ele, então Ele começa ali a trabalhar por nós. Glórias a Deus. Aleluia. E aí tudo vai ser mudado. Aí a nossa vida não vai ser mais talvez, ou quem sabe, ou vamos ver, não. Aí vai ser sim, sim, não, não. Porque o nosso testemunho, a nossa verdade, nós vamos ser diferentes. Então vai ser a
para o Espírito Santo de Deus. Quando Ele começa, Ele te toca e começa a te chamar para um particular. E um envolvimento tão rico, tão grande entre nós e o Espírito Santo, que Ele nos toma por completo. E ali Ele nos sonda totalmente. E nós ficamos totalmente à mercê dele. E Ele então começa a conversar conosco. E nós vamos soltando tudo assim como claramente. Nós não temos domínio, nem se a gente quisesse falar, não, isso não é verdade, não tem como. Porque quando Ele nos toma de uma maneira rica, de uma maneira tão maravilhosa, que nós passamos a ser um só. Nós passamos a ser um só naquele momento. Então não adianta nós queremos algo que não seja verdade. E também nós não teríamos força, né, para falar. Aleluia, Jesus. Meus amados, e o Senhor mandava eu falar também que quando nós entramos neste caminho, que é a verdade e a vida, nós devemos entrar hoje somente em uma palavrinha que se chama obediência. Vocês já viram uma palavrinha mais doída do que essa? Para mim foi uma das palavras mais doloridas. E até depois que nós já servimos a Deus, a obediência ela dói. Porque você já é adulto, agora já entra não só para os que já não conhecem muito bem o caminho, mas já entra para todos nós que somos servos e servos de Deus. Vem esta pequena palavra que se chama obediência. Porque nós não queremos obedecer. Porque nós achamos que nós já chegamos em um ponto, em um lugar, que nós já sabemos tudo e que não precisamos mais obedecer. E que nós podemos sair andando por aí, ou falando coisas por aí, achando que nós não temos mais esse compromisso. E o Senhor está nos chamando nesta noite a nos voltar mais a esta piondecaia, a esta palavra chamada obediência. Se você não é obediente, você se torna um desobediente. Se você não é um obediente, você se torna um murmurador. E tudo isso é abominável na presença do Senhor. O Senhor nos dá vários exemplos na palavra de Deus ao que aconteceu a pessoas desobedientes. Pessoas que tinham líderes, que tinha um líder que pagava preço, que estava na frente do trabalho, mas que quando alguma coisa não ia bem, começava então a murmurar e a lançar pedra e desacreditar de tudo o quanto aquele homem de Deus já havia recebido da parte de Deus. Estou falando de Moisés. É um homem que entrou ali Caçubrião de Fly, ali no Egito, para tirar aquele povo e levar eles para a terra prometida. Amém, Jesus. Mas durante o trajeto, muita coisa aconteceu. Porque existiam pessoas desobedientes. Porque mesmo em meio ao povo de Deus, existem pessoas desobedientes.
E é maldição e acontece. Porque quando Deus levanta um homem e põe na frente de um trabalho, nós devemos ter obediência àquele homem que o Senhor fez, que o Senhor colocou. Assim como eu creio que era o pastor que estava falando quando nós chegamos, eu falei assim: Deus não vai descer aqui para entregar a bênção. Não, o Senhor ele vem sobre o vaso. O Senhor ele escolhe os homens, as mulheres de Deus para entregar a vitória nas mãos de cada um. E se nós começarmos a murmurar e a tocar em coisas que nós não devemos tocar, grandes tragédias podem acontecer. Aleluia, Jesus. Eu estava olhando ali Uzá, né? Que quando Davi estava levando a arca para Jerusalém, e aqueles bois que tinham a arca em cima, ele estava passando pipa sobre Andefly, em um lugar difícil na ilha. E ali então aquela arca começou a se mover. Então esse homem chamado Uzá, ele correu e foi tocar na arca. Saiu em derras, e naquele momento o qual ele foi tocar naquela arca, ele foi fulminado na hora por Deus. E eu me lembro que quando eu, nova convertida, comecei a ler a palavra de Deus e disse: eu quero ler, porque eu quero entender os mistérios de Deus. Glórias a Deus. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu cheguei neste lugar, eu, sem a presença do Espírito Santo, disse: não vou mais ler a palavra de Deus, porque onde já se viu o pobre do homem vai segurar um negócio da caindo e o Senhor vem e destrói. Porque eu era assim, sempre fui muito audaciosa. O que eu não entendi, eu falava logo: não gostei desse negócio, como que é isso aqui? Não estou entendendo. Mas aí, deixando a Bíblia em pão da Arábia, assim eu fui conhecendo o Espírito Santo de Deus. E nós fomos fazendo uma grande amizade, porque ele veio para mim e foi me explicar para a Xandarábia. E ele veio me explicar então o que é aquilo. Aleluia. E então ali o Senhor, o Espírito Santo me tomou e foi me explicar. Saiu em derras. Tinha pessoas que estavam com cargo para fazer aquilo. Tinha pessoas já ali preparadas para tomar conta daquela arca. E não era necessário que qualquer um que se estivesse achando que talvez não estava muito bem, eu vou me levantar aqui e vou lá ali e vou tocar e vou segurar ele. Vocês não estão vendo que o negócio que está caindo, não? Vocês não estão vendo? Ei, ninguém está mandando se colocar numa coisa que você não deve. Aleluia. E o Senhor fulminou ele na hora. E o Senhor então falava para mim: jamais toque em nada que não me é, que eu não te digo para fazer. Amém, Jesus. Sabe o que o Senhor dizia para mim? Quando eu coloco alguém na posição de fazer algo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e eu é que vou fazer. E caramba, Xandarábia é da minha maneira. E não é necessário que ninguém se levante para fazer um trabalho que não lhe foi imposto. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver também, voltando lá novamente, em Moisés ali,
ficou leprosa, pegou uma doença. Pessoas ficam doentes por aí e às vezes não entendem o porquê. É porque está tocando em coisa que não deve. E nós não podemos fazer. Às vezes a pessoa está aí doente e não fica, e não se humilha, e não busca de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu só estou vendo morte na minha frente? Senhor, por que eu estou olhando e não estou sentindo a sua presença? Senhor, eu sou seu vaso. Senhor, eu faço parte da tua casa, mas eu estou assim, assim, assim. Espírito Santo, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Porque estou com lepra, Senhor. Recandarabassai. Temos que ouvir e chamar o Espírito Santo para uma conversa. Mesmo que às vezes está difícil, você chama uma vez, não vem. Porque às vezes nós já fizemos aquilo várias vezes. Chama, não vem. Mas quando vem que a coisa está ficando preta mesmo, dobra mesmo o joelho e começa. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Até que Ele vem e explica. Amém. E fala claramente conosco. O que é, o que foi que está acontecendo. Aleluia. E ali é tão maravilhoso. Aí é gostoso demais. A nossa Senhora, não é isso. Ai, glória a Deus, que bom. Não. Faça do jeitinho que o Senhor quiser. Não. O que é que eu tenho que fazer? Uma mentira dessa. Ei, Senhor, me limpa. Ei, Senhor, me cura. Ei, Senhor, não vou tocar em nada, não. Então, Glória a Deus. andar no caminho do Senhor Jesus é mudar tudo. É mudar tudo. Aleluia, Jesus. Amém. É mudar tudo. Para que nós possamos também falar: Senhor, eu preciso disso. Estamos aqui, minha filha. Tu tem me agradado. Tu tem feito assim, agora. Às vezes nossas bênçãos ficam lá enterradas e não vem, e não chega. Mas Senhor, mas Deus, e não chega. Mas é só aquele momentinho de se dobrar diante dele e começar. Se no primeiro dia ainda não veio, vai o outro. Se no outro não veio, vai de novo. Mas Senhor, fala. Eu preciso. Fala comigo, nem que seja pela última vez. Me dê mais uma chance. Eu quero recomeçar novamente diante de ti. As palmas agradecem o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Irmã, Deus me diz assim que o que você quer, Ele tem para você. Amém, Jesus. Mas o Senhor me mostrava você se inclinando. O Senhor vai te dar nessa posição de humilhação, de humildade. E é lindo que o Senhor tem para te entregar. Amém, Jesus. Mas é dessa maneira, é mais e mais buscando na humildade do Senhor. Ei, os humilhados eles serão exaltados para a sua. Em nome de Jesus, recebas a sua vitória. Deus maravilhoso, santo, aleluia. Deus de poder. Minha querida, Deus me mostra te honrando de uma maneira gloriosa. Deus me mostra, minha querida,